Boa tarde, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos aprender, ou melhor, com essa aula nós vamos relembrar tudo que nós aprendemos até agora. Essa aula extra serve para a gente ativar os nossos neurônios e lembrar tudo que nós já fizemos até aqui. O quanto nós já aprendemos e reaprendemos. Porque tem coisa que nós já aprendemos lá no primeiro ano, e repetiu no segundo, no terceiro, agora no quarto, mas vem dificultando. Ora, você contava apenas usando 2 dedinhos, depois você passou a usar 4 dedos, depois você passou a usar os 10 dedos, e agora? Tem hora que você precisa pedir dedos emprestados ou arrumar outros materiais. Então, eu quero que você abra sua mente, preste muita atenção e venha comigo. Mas como eu fazia com os pequenos, sabe o que eu vou fazer hoje? Eu vou cantar. Mas você fala que tem uma voz feia. Eu tenho mesmo, uma voz bem feia, mas eu quero, nessa aula diferente, te encantar. E a gente só encanta quando a gente abre a boca, o olhar, para que a gente possa entrar e morar dentro do seu coração. Aí a gente pode andar juntinhos e viver uma grande emoção, aprendendo, rindo, contente, às vezes até reclamando de tudo que a gente faz e não ficando contente. Mas quando nos deparamos com alguma situação e conseguimos resolver direitinho, é uma satisfação sem igual. E quando eu dava aulas para os pequenininhos, eu cantava uma música que envolvia os números da matemática. E ela fala assim: o foguete vai subindo, vai levando o astronauta, vai. Oh, que beleza lá em cima deve ser. Astronauta, me leva com você. Oh, que beleza lá em cima deve ser. Astronauta, me leva com você. Preparou para decolagem. Cinto colocado, capacete no lugar. E vamos nós para o foguete zarpar, decolar, viajar. E assim, nós vamos juntinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pum! E o foguete subiu. E eu espero que você, assim como o astronauta, possa ser muito curioso, muito desejoso de aprender cada dia mais, cada dia viver uma emoção e saber que você está ali, ó, prontinho, com a mente aberta e o coração pronto para receber o que vem daqui, né? Eu daqui, cheio de expectativa, e você daí, cheia de desejo, ou cheio de desejo de aprender, para que nós possamos viajar, conquistar muitos conhecimentos juntinho. Vamos lá? Então, eu vou compartilhar uma telinha com vocês e vou começar a contar. Não fique triste porque eu cantei só essa musiquinha, mas ela você vai lembrar pro resto da sua vida. É, toda vez que você parar, você vai lembrar da música que a Eliane acabou de cantar. Vai falar, Eliane achou que eu era bebezinho,
Mas eu não sou bebezinho. Realmente você não é bebezinho, você é uma moça e um rapaz. Ok? Então tá aí, ó, aula extra de matemática, relembrando. Quando a gente fala em relembrar, a gente está falando que a gente já viu, que a gente já estudou, que a gente, por algum motivo, já prestou atenção em algum detalhe. Pode até ter esquecido, mas quando ativa o botão da memória, ele faz tum, e você vai lá e percebe que você já passou por aí. Então, vamos começar. Deixa eu diminuir essa tela aqui. Isso. Então, olha, nós sabemos, nós já aprendemos que os números são infinitos e que antes dos números existir, tem toda uma história por trás. E eu vou aproveitar para contar. Adoro contar história. E você vai aprender com esses detalhes. Lá no tempo das cavernas, o homem não tinha número e nem sabia contar. Mas ele também precisava evoluir. E com o passar do tempo, começou os nômades a precisar, a controlar. Lá no período neolítico, olha eu fazendo uma aula interdisciplinar. Porque os homens da caverna, lá do paleolítico, não sabia como contar. Então, eles não tinham noção de quantos animais tinham por lá. Mas à medida que o tempo foi passando, eles foram se tornando mais espertos, mais curiosos. Então, eles começaram, lá no período neolítico, que é no novo, e eles foram, então, utilizando os recursos da natureza mesmo. Para cada bichinho, uma pedrinha. Só que eles prestaram atenção e viram que estava carregando muito peso. Porque as pedras não são do tamanhos iguais. E eles, então, passou mais um pouco, trocaram aquelas pedras por ossos. Para cada animalzinho, um osso pequeno. E quando juntava muitos, eles trocavam por um osso grande. E aí começou as trocas. Só que com o passar dos anos, o homem foi sentindo a necessidade de contar de forma real. Ele usou nó na corda, ele usou risquinho, ele usou de vários artifícios para tentar facilitar a sua contagem. Até que eles começaram a criar ou esboçar os primeiros números. Então, o homem entendeu que se ele fizesse grupos de 10 e trocasse por um maior, ele ia ficar menos com dor na coluna, menos cansado por carregar peso. Então, ele entendeu que ele estava criando um sistema decimal, que é com base de 10. Olha as nossas mãos. Quando junta as nossas mãos, nós temos uma base de 10. Nós temos 10 dedos. Mas existem pessoas que têm dedinhos a mais. Mas o normal são 10. Assim como os números. Olha que perfeição. Sistema de numeração, ele vem com a base 10. Então, quais são as unidades?
de 1 a 9. Com esses números de 0 a 9, que aí o 0 não entra na unidade, mas ele existe, e ele é fundamental, você consegue criar números infinitos, usando esses números como base. E nós também temos as dezenas, que é o grupo de 10. E tem as dezenas inteiras, que são 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Para ser dezena inteira, tem que terminar em 0. E se for 91, não é dezena inteira. Então, quando chega em 90, ela para, ok? E aí, nós vamos continuar lembrando tudo que nós já aprendemos. Nós também vimos que nós podemos separar os números, decompor. A gente pega o número 23 e separa 20 mais 3, que forma 23, ou seja, 2 dezenas e 3 unidades. Mas eu também posso compor o número, que é formar o número através da inscrição ou das dicas, como a Eliane tem falado. Eu vou pegar esse último aqui, olha. 9 dezenas e 7 unidades. 9 dezenas. Eu lembro que dezena vem de 10, então eu vou lá e conto, olha. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90, 9 dezenas. Mais 7 unidades, 97. Ou seja, eu compus, eu formei um número a partir da dica. Ok? Mas nós chegamos e também aprendemos, acho que é melhor eu ficar aqui embaixo, né? Aqui, ó. Mas nós chegamos e também aprendemos que a adição é uma operação matemática que acontece quando nós juntamos, quando nós adicionamos, acrescentamos elementos. É como se você fizesse uma receita. Você põe lá 2 ovos, uma colher de manteiga, 2 copos de leite, 3 de farinha, e aí você vai juntar. Quando você junta ali, ó, na bacia, mexendo tudo, ou na batedeira, você está fazendo uma adição. Você está juntando vários elementos em um só lugar. E a adição, ela é indicada pelo sinalzinho de cruz. A cruzinha assim mesmo, ó. Um risco na vertical, que é em pé, e um na horizontal, que é deitado. E assim, nós vamos aprendendo. Quando vocês começaram, nós começamos com números bem pequenininhos. 6 mais 7, 3 mais 5, que são números trabalhados lá no primeiro ano. Os dias foram se passando e nós fomos aumentando. 15 mais 17, 28 mais 35. E aí se passou mais um pouquinho. 75 com 20. 149 mais 246. E agora nós já estamos fazendo operações com números até de 5 algarismos, que já já nós vamos lembrar. Isso chama crescimento. Assim como na ciência, a gente vê os animais desenvolvendo, nós também desenvolvemos na matemática. Crescemos, aprendemos, somamos os nossos conhecimentos, ou seja, até no nosso cérebro,
nós fazemos uma operação de adição. Mas a adição tem termos, e esses termos a gente precisa entender. Então, tá aí, olha, os termos da adição. Olha, o primeiro número, o 22, a gente chama de parcela. Qualquer primeiro número, ele vai ser o nome de parcela. O segundo número também é parcela. Agora, o resultado na adição chama soma ou total. Esses termos você agora já precisa saber. Você já está no 4º ano, ó, a caminho de decolar já, então o seu foguete precisa estar abastecido de informações e de conhecimento. Porque se você só tiver informação e não tiver conhecimento, você não consegue pôr em prática todas as funções do seu foguete. Então, os termos da adição já tem que ficar aqui, ó, no seu cérebro. E nós também sabemos que nós devemos começar as operações da direita, ou seja, do último número, para a esquerda. Isso também já tem que ficar claro. E nós sabemos que o nosso último número chama unidade, e aí vai seguindo. E já já nós vamos lembrar todos esses nomes que nós já temos estudados. Mas fique atento, nunca se esqueça. Você não pode começar a sua operação da esquerda para a direita, do jeito que nós escrevemos. Na hora de escrever, nós escrevemos da esquerda para a direita. Mas na hora de fazer a operação, nós fazemos ao contrário, da direita para a esquerda. Ok? Antecessor. Antecessor. O que é antecessor? É aquele que vem antes. Antecessor é aquele que vem antes. 125 é o número normal. Quem vem antes do 125? 124. Quem vem antes do 1000? 999. Quem vem antes do 999? 998. E aí nós vamos caminhando e entendendo o processo da matemática, que a cada dia é um conhecimento. Cada dia é como se a nossa vida fosse uma engrenagem de carro. Elas vão juntando assim, ó. Elas vão se encaixando e vão juntando e vão se ajustando, se ajustando, se ajustando para que o motor possa funcionar corretamente. E nós temos o sucessor. Sucessor é aquele que vem depois. Quem vem depois da mamãe? Vocês, que nasceram depois. E quem vem antes da mamãe? A vovó, que nasceu antes. A mesma coisa nos números. Olha aí. O número normal é 99. Quem vem antes? 98. Quem vem depois? 100. E se aí fosse 999? Ia ser o 1000 depois, 998 anos, ok? E assim vamos levando, crescendo, melhorando a cada dia, aumentando o grau de dificuldade. Mas são características e termos que nós não podemos esquecer. Toda vez que a professora falar, escreva os antecessores, você vai lembrar que antecessor vem de antes. Quem vem antes? Sucessor vem depois. Quem vem depois? Então, tem que pôr a cachuleta para pensar, para que você possa colocar a sua engrenagem do cérebro para funcionar na mesma ordem, na melhor ordem. Ah, e eu falei dos objetos de contagem, não falei? Eu falei para vocês que vocês têm os objetos de contagem. E nós temos lá mesmo, olha. Alguns eu coloquei aí. Tampinha, palito de picolé,
os dedos das mãos, os dedos dos pés, os lápis, os cubinhos do material dourado, os enfeites da casa. Aqui na minha casa, deixa eu ver se eu consigo pegar para vocês verem. Aqui, ó, as minhas filhas usavam esses quadradinhos aqui, ó, do suporte de panela para contar. Então, elas vinham e contavam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 assim. Então, elas ficavam fazendo contas, usando os quadradinhos. E isso é usar o material que tem. Não tem que comprar. Bebeu o refrigerante, guarda a tampinha. Pega uma caixinha de sapato e vai pondo ali. Ela lavadinha para não dar formiga, não dar bichinho. Bebeu o leite, vai lá e lava a tampinha. Chupou um picolé, lava o palito. Você vai ter material para você fazer obras fantásticas de artes, mas você também vai ter material para poder fazer as suas contagens, caso seja necessário. Mas daqui uns dias, você nem vai precisar contar usando o material. Você vai ficar com o seu raciocínio tão rápido, mas tão rápido, que na hora que falar, você já vai falar assim, posso falar o resultado? Igual já tem um tanto aí que já faz. E aí a gente caminha. Mas nós também temos o ábaco. O ábaco também nos ajuda a contar e a trabalhar a unidade, dezena, centena, unidade de milhar, que já nós vamos chegar nesse assunto. Mas olha lá, olha, usando o ábaco para contar. 0, não tem nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês viram que foram crescendo como se fosse uma escada? E eu vou aproveitar para falar da ordem crescente. A ordem crescente, ela vai do menor, ou seja, do menor, que aqui é o 0, até o 10. Certo? E depois nós vamos da ordem crescente, que é do maior, ou seja, do 10, até o menor, que é o 0. E aí nós vamos caminhando passo a passo, tempo a tempo, até conseguir vencer os obstáculos. Então, toda vez que falar ordem crescente, você vai lembrar que a semente cresce. Então, é do menor para o maior. E quando falar de ordem decrescente, é da árvore para a semente. É o efeito contrário. Ok? Mas nós também utilizamos para trabalhar o material dourado. E ele é muito importante. Se você tem, cuide. Não deixe estragar nenhuma pecinha. Então, no material dourado, a gente tem um quadradinho pequenininho que vale 1 unidade. Nós temos uma barrinha com 10 quadradinhos que vale 1 dezena. Por quê? Porque ele tem 10 quadradinhos pequenininhos. Nós temos uma placa, como se fosse isso aqui, ó, com 100 quadradinhos. Então, ele tem 1 centena. E nós temos um cubo, que é um quadradinho, que ele é uma unidade de milhar, ou seja, 1000. Então, é uma ordem crescente. 1, 10, 100, 1000. Que é o que a gente trabalha lá no quadro posicional para a gente achar quem é unidade, quem é dezena, quem é centena,
Quem é unidade de milhar? Então, toda vez que tiver unidades, os números de 1 a 9, eu sei que é unidade simples. Toda vez que tiver os números acima de 10, eu sei que são dezena. E toda vez que tiver os números acima de 100, eu sei que são centenas, ok? E acima de 1000, unidades de milhar. Nós aprendemos sobre o dinheiro. Quem aqui não gosta do dinheiro? Nós até aprendemos a ser um consumista consciente. O que é um consumista consciente? É comprar só aquilo que a gente precisa. Mas nós sabemos que nem sempre o dinheiro existiu. Antigamente, nós aprendemos lá em história, na matemática, que antigamente as pessoas cultivavam produtos diferentes, criavam animais diferentes para fazer o escambo, que era a troca. Então, uma vez na semana, eles reuniam num lugar chamado praça, podia ser um campo, uma praça, um lugar aberto, e cada um trazia o que tinha, porque a gente só pode oferecer aquilo que a gente tem. É por isso que eu ofereço muita alegria, porque eu tenho muita. Então, eles trocavam. Se eu tinha alface e o outro tinha couve, eu trocava alface por couve. O outro tinha laranja e o outro tinha banana, a gente trocava alface por laranja, alface por banana, e aí eles trocavam banana por couve, banana por laranja, e todo mundo saía satisfeito. Mas chegou um tempo que as pessoas ficaram preocupadas, porque como é que eu troco um pé de alface por uma vaca? E aí eles começaram a perceber que tinha que ter igualdade. Então começou a surgir as primeiras moedas de metal, pesada, sem muita forma. E aí o homem começou então a trocar de forma equivalente. Para uma vaca, você tinha que dar mais pés de alface, para ser, pelo menos, próximo ao valor. E aí, com o passar do tempo, foram criando o dinheiro que nós temos hoje. E hoje o nosso dinheiro chama real. Já chamou cruzeiro, já chamou cruzado, e hoje ele chama real. E ele pode se apresentar de duas formas. As moedas, que você põe no seu cofre, e as cédulas, ou seja, as notas. E hoje nós temos a moeda de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$1. Só esses 5 tipos de moedas. E as notas? Nós temos de 2, de 5, de 10, de 20, de 50, de 100 e agora de 200. Nós temos 7 tipos de notas. Por que não tem de 1, professora? A de 1 foi extinta, né? Está acabando. O povo não deu muito valor, trocou pela moeda. E por que não tem de 3? Porque geralmente se faz números mais redondos. Ok? E chegamos na operação inversa da adição. Qual que é a operação inversa da adição? A subtração. A operação que nós fazemos para diminuir, para tirar, para subtrair quantidades. E essa operação, ela vem com um sinal que é um tracinho deitado na horizontal. E ela vem nos ensinar que nós podemos conferir o resultado da adição se está certo, quando a gente pega e faz a subtração, que é a operação contrária, inversa. E ela também
tem os termos, que nós também temos que saber. Os termos da adição é com um nome mais difícil, não é mais fácil, não, é mais difícil. Então, o primeiro número chama minuendo. Não é minuendo, não, é minuendo. O segundo número é o subtraindo, é o que vai ser diminuído. E o resultado chama resto ou diferença. Ok? Então, toda vez que você tiver o primeiro número, minuendo. O segundo número, subtraindo. E o resultado, resto ou diferença. Combinado? E nós chegamos na medida do tempo. Ai, como eu gostaria de ser uma cientista para poder fazer vários experimentos. E nós sabemos que para medir o tempo existem alguns objetos importantes. Não é? Existem instrumentos desde a Idade Antiga, lá muitos anos atrás, como a ampulheta e o relógio do sol. A ampulheta é dois equipamentos, né, dois tubos cheios de areia, que quando vira, marca ali. Tem que cair grãozinho por grãozinho. Quando termina o último, acabou o tempo. E o relógio do sol usava da natureza. Ele constrói um círculo com um ponteiro numa única posição e o sol vai batendo e aí vai cobrindo aquela sombra ali. E aí, o que que acontece? A gente vai crescendo a cada dia e vamos evoluindo, não é verdade? E a gente precisa disso, de crescer, de evoluir. Mas existem outros equipamentos de precisão para usar. Pensa numa tarefa lá de natação. Eles têm que ter um equipamento de precisão. Então, eles usam o cronômetro. O cronômetro vai medir precisamente horas, minutos, segundos, para que possa ser feito. Ok? E aí, tem os relógios normal, e nós vamos fazendo os ajustes dos ponteiros. Ok? Então, vamos lá. Os ponteiros. Os ponteiros têm utilidade no relógio. Os ponteiros pequenos marcam a hora. E o ponteiro grande marca os minutos. Então, você tem que lembrar que o pequeno marca a hora e os grandes marcam minutos. Nós também utilizamos para medir o tempo o calendário. E nesse calendário nós temos lá os meses, as semanas, os dias, e nós temos um período. O ano tem 365 dias e 6 horas, um ano. Mas, de 4 em 4 anos, acontece o ano bissexto, que aí o ano passa a ter 366 dias, porque ele vai somando essas 6 horas durante 4 anos e aí vira um dia. O ano é dividido em 12 meses, para ficar mais fácil de cronometrar. Então, nós temos lá o mês de janeiro, o mês de fevereiro, o mês de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 12 meses. Uns com 30 dias, outros com 31. E fevereiro é o único mês que ou ele tem
28 dias, e quando tem o ano bissexto, que é de 4 em 4 anos, ele tem 29 dias. O restante tem 30 ou 31. E quando nós somamos todos esses dias, vão dar isso aí. Ok? Mas nós temos a semana. A semana tem 7 dias. São eles. O primeiro dia da semana é domingo. Todo mundo acha que é segunda. Não. Segunda é o primeiro dia que nós trabalhamos, estudamos. Mas o primeiro dia é o domingo. Então, é domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e o último dia é o sábado. Então, a nossa semana começa no domingo e termina no sábado. E um dia tem 24 horas, que é o período que ela gasta para fazer um movimento, né? Em volta dela mesma, chamado rotação. Olha a geografia chegando aí. Junto com a ciência. Então, a gente trabalha. Numa aula só, a gente trabalha português, que é a escrita, matemática, porque a gente sabe o que é primeiro, o que é último. A gente trabalha os movimentos para saber o que é um dia, não é verdade? Então, se eu for falar aqui, olha, um dia é o tempo que a Terra gira em torno dela mesma, fazendo a rotação, rodando em torno dela. Mas para ela formar o ano, as estações do ano, ela demora 365 dias e 6 horas em torno do Sol. Porque é um movimento leve, suave, vagaroso. Então demora. Mas chegamos na mais deliciosa parte: multiplicação. É quando a gente multiplica. É como se eu pegasse esse quadrinho aqui, ó, e multiplicasse a fileira de cima pela fileira do lado. Se eu tenho 8 em cima e 8 no lado, eu tenho 64 buraquinhos aqui. E aí a gente multiplica as parcelas iguais, as parcelas diferentes, e vamos seguindo em frente. Mas ele também tem termos. O primeiro número chama multiplicando. O segundo número chama multiplicador, que é o que vai pôr a conta para pegar. E o resultado chama produto, porque ele é o produto da multiplicação. E ele é representado por um X. Essa operação é representada por um X, que indica vezes. Olha que delícia! E dentro da multiplicação, nós aprendemos que existe o dobro, que é quando a gente multiplica por 2. Isso mesmo. Quando a gente multiplica por 2, a gente está trabalhando o dobro. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 6. 2 vezes o mesmo número. 4 vezes 4, 8. 5 vezes 5, 10. Mas tem um triplo, quando a gente multiplica por 3. Ou utiliza o número 3 vezes, como nós fizemos ontem na atividade de matemática, lá dos círculos. E assim a gente vai fazendo gradativamente. Quando a gente multiplica por 4, é o quádruplo. Quando a gente multiplica por 5, é o quíntuplo. Mas quando a gente multiplica por 6, é o sextuplo. E aí vai chegando até lá no 10. Sétuplo, 8. Aí vai fazer o 8, 9, e assim vamos seguindo. E já já nós estamos craque na multiplicação. E quando a gente fala de sistema de numeração, que nós já lembramos que sistema de numeração é da base 10, que a gente conquista e constrói os números usando de 0 a 9, e que com esses números nós podemos criar infinitamente os números. Nós temos aí um número de 4 casas.
ok? Duas ordens. Quando a gente fala de ordem, nós temos a primeira ordem, que é a simples, a segunda ordem, que é de milhar, que nós estamos nela. E classe, nós temos aí 4 classes, olha. O primeiro número de trás para frente é a unidade, depois da unidade vem a dezena, depois da dezena vem a centena, depois vem a unidade de milhar, em ordem crescente, de trás para frente. Porque a dezena é menor que a unidade é menor que a dezena é menor que a centena é menor que a unidade de milhar. E toda vez que a gente fala de dezena, a gente lembra de 10. Toda vez que a gente fala de centena, a gente lembra de 100. E toda vez que a gente falar de unidade de milhar, a gente tem que lembrar de 1000. Isso mesmo. Unidade é 1, dezena é 10, centena é 100, unidade de milhar é 1000. E nós passamos pelos números romanos. E nós estudamos que os números romanos são representados por 7 letras do nosso alfabeto, todas maiúsculas. O I vale 1, o V vale 5, o X vale 10, o L vale 50, o C vale 100, o D vale 500 e o M vale 1000. E essas letras, só tem algumas que podem repetir. Presta atenção. Só pode se repetir até 3 vezes a letra I, a letra X, a letra C e a letra M. Só essas 4 letras podem repetir. As outras não podem. Por que a letra V não pode? Porque ela vale 5. Por que a letra L não pode? Porque ela vale 50. Por que a letra D não pode? Porque ela vale 500. Então, se eu quero fazer o número 19, eu pego um X, mais um I e mais um X. Por quê? Porque toda vez que eu coloco o I antes do X ou antes do V, eu estou subtraindo aquele valor menos 1. Se eu coloco aqui, ó, o I e o V, eu estou fazendo o número 4. Se eu coloco o I e o X, eu estou fazendo o número 9. Se eu coloco o X e o L, eu estou fazendo o número 40. Se eu coloco o X e o C, eu estou fazendo o número 90. Ok? Então, presta atenção nisso. Fique atento. Nós trabalhamos também os sinais de comparação, maior e menor. E eu falei para vocês uma dica. O maior parece que tem uma boca de jacaré, bem grandão. E ele lembra o número 7. E o menor vai nos lembrar o número 4. Se a gente pontilhasse, daria o número 4. E nós chegamos, então, nas propriedades da adição. A adição tem propriedades assim como a subtração vai ter, a multiplicação vai ter, mas nós vamos gradativo. Nós aprendemos e vamos continuar fixando que a primeira propriedade da adição chama comutativa. O que é isso? É que ela pode trocar as ordens dos números, usar o primeiro número com o segundo pode ser trocado na operação que não atrapalha o resultado. Veja o exemplo aí, ó. Eu tenho 14 mais 15, que dá 29. Mas se eu pôr 15 mais 14, vai dar o mesmo 29. Ok? Nós também temos o elemento zero, que é o elemento neutro. O zero somado a qualquer número, ele é zero. Não atrapalha. 10 mais 0 é 10. 11 mais 0 é 11. Então, ele recebe o nome de elemento neutro, que ele não atrapalha o resultado, ele não altera. E nós temos a propriedade associativa. É quando eu tenho
3 parcelas ou 3 números para somar, e eu pego 2, somo esses 2, e depois eu somo com o terceiro, para facilitar o meu cálculo, para facilitar a minha operação e para que eu possa chegar no resultado correto. Então, tá aí, olha o exemplo, olha. 42 mais 12 mais 20 dá 74. Eu posso fazer lá 42 mais 12, primeiro, que dá 54, e somar mais 20. Ou eu posso fazer também 12 mais 20, que dá 34, com 42, 74. O resultado vai ser o mesmo. Bom, chegamos até aqui, aprendemos muita coisa, e eu tenho certeza que você, a cada dia, vai se encantar com a matemática. Os nossos quiz já fazem muita festa, vamos criar mais atividade, mais jogos bem legais para que a gente possa viver e experimentar cada dia, de forma bem bacana, para que você possa crescer e aprender muito mais. Eu espero que você tenha, lembrado de cada conteúdo estudado e que você possa ter ativado a sua memória, o seu botão do power. Desliga, depois você põe no 1 para ligar. Mas lembre-se que você vive de forma importante, matematicamente falando. Coloca você no centro e deixa experimentar, vivenciar a matemática, você respirar. E assim, abra sua mente e venha comigo se deliciar e se encantar pela matemática que nós tanto gostamos. Não só matemática, nós podemos explorar todos os nossos conhecimentos, somando as nossas energias, vibrando, nos deliciando, nos encantando. Mas nós precisamos. Vamos juntos. Vamos somar as nossas forças, subtrair os nossos medos e multiplicar as nossas expectativas para que nós possamos dividir em breve os nossos sucessos. Eu vou ficando por aqui. Você vai ficando por aí. Um beijo estralado, um abraço apertado. Fiquem com Deus e até daqui a pouco, se Deus quiser. Tchau.